No segundo trimestre de 2025, muitos maranhenses conseguiram deixar o desemprego e conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho. É o que apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que registrou a maior queda na taxa de desocupação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, desde 2014. De acordo com o IBGE, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, a taxa de desocupação no Maranhão caiu de 8,1% para 6,6%. Essa redução representa cerca de 43 mil pessoas a menos na condição de desemprego no estado. Entre os setores que apresentaram aumento no número de ocupados e contribuíram para a redução do desemprego no estado estão a administração pública, educação, saúde e transporte. O Brasil atingiu a menor taxa de desocupação de toda a série histórica no segundo trimestre de 2025, 5,8%, e o Maranhão, com uma taxa de 6,6%, reduzindo em relação ao primeiro trimestre, que foi de 8,1%. Isso reflete, certamente, uma economia que continua ainda se expandindo, gerando mais postos de trabalho, e certamente isso vai se refletir numa expansão da própria atividade econômica. No caso do setor de serviços, no segundo trimestre de 2025, comparado com o primeiro trimestre, aqui no Maranhão se expandiu quase 5%, bem acima da média do Brasil, que não chegou a 12%. E no comércio varejista, uma situação de maior estabilidade. Mas o certo é que essa queda na taxa de desemprego, que é importante também afirmar que ela, historicamente, há uma tendência da taxa de desemprego do segundo trimestre de um ano ser menor do que a do primeiro trimestre. Tá? Então, nós temos, de todo modo, esses números refletem um mercado de trabalho aquecido, que, por sua vez, reflete uma economia que continua também a se expandir, apesar de alguns fatores que possam ainda conter esse maior crescimento econômico para gerar mais postos de trabalho, no caso, a taxa de juros. O último levantamento do IBGE também revelou dados importantes sobre a subutilização da força de trabalho, ou seja, pessoas que trabalham menos do que gostariam ou que possuem potencial disponível, mas não procuram emprego por alguma razão. No Maranhão, a subutilização caiu de 25,8% para 24,3%, mas continua sendo a maior taxa do país, assim como das pessoas que trabalham na informalidade. Quando a gente olha o conjunto dos subocupados, que é o somatório dos desocupados, pessoas desempregadas, os subocupados, aqueles que estão ocupados, mas com insuficiência de horas trabalhadas, e mais essa força de trabalho potencial, dentro do qual estão os desalentados, de um total de desocupados de 185 mil pessoas no segundo trimestre do ano no Maranhão, esse volume de subocupados aqui no Maranhão se acresce com mais 600 mil pessoas. Então a gente ainda tem uma quantidade de subocupados muito grande. E também uma outra característica do nosso mercado de trabalho aqui no Maranhão, que ainda se mantém, é a taxa de informalidade, que reduziu-se na comparação do primeiro com o segundo trimestre do ano, era cerca de 58% no primeiro trimestre do ano, reduziu para 56%, mas o Maranhão continua ainda ao lado do Pará com uma das maiores, ou a maior taxa de informalidade dentre as 27 unidades da federação. Então, uma característica do nosso mercado de trabalho ainda é a informalidade.